Boa noite. O que dizer para o Brasil e aos brasileiros neste momento tão difícil que atravessamos? Uma coisa é certa, não dá para pedir paciência para quem tem dor, principalmente aos mais atingidos pela crise, aqueles que perderam seus empregos e hoje têm sérias dificuldades para manter o sustento da família. Brasileiros e brasileiras, homens e mulheres que, mais do que os bolsos vazios, têm os sentimentos de confiança e de esperança esvaziados. Aqui com a gente, um político dos mais experientes e atuantes, dono de uma trajetória de realizações na vida pública. Já foi vereador, senador, ministro e hoje é o atual presidente nacional do PR, o Partido da República. Boa noite, presidente Antônio Carlos Rodrigues. Boa noite, Kátia. Presidente, assim, numa breve análise, como é que o senhor vê esse nosso momento? Com tudo isso que está acontecendo, dá para ter otimismo, dá para ter esperança? O que o senhor tem a dizer aos brasileiros? Boa noite a todos. Na minha maneira de pensar, nós precisamos proteger o Brasil para que o Brasil possa efetivamente proteger os seus filhos. É verdade que durante um período o país fez conquistas importantes. É verdade que em seguida enfrentamos uma crise sem precedentes. Como também é verdade que estávamos num momento onde tudo caminhava para a volta do crescimento. E o PR sempre trabalha e dá apoio às ações que coloquem o Brasil nessa direção. Temos que pensar grande como é o Brasil. As instituições estão cumprindo o seu papel. O nosso é cuidar das pessoas. Não podemos nos intimidar e nos encolher. Um capítulo ruim vivido na nossa vida pode ser aquele que nos leva a escrever uma grande história. Acredite, estamos diante dessa oportunidade. As portas para um Brasil renovado estão abertas e, se depender do PR, não vamos fechá-las. O Brasil vai seguir em frente. Muito obrigada por sua participação, presidente. E eu vou conversar agora com outra importante representante do PR, a deputada Magda Mofato. Boa noite, deputada. Boa noite, Kátia. Olha, não dá para fugir do assunto corrupção, que sabemos não ser um problema só do Brasil, mas que aqui tomou proporções inimagináveis. Mas vamos conseguir frear o ímpeto dessa gente? Boa noite a todos. Pois é, infelizmente o Brasil enfrenta também uma crise moral. Aliás, talvez a maior responsável pela situação em que o país foi colocado. Mas, como disse nosso presidente Antônio Carlos, estamos mostrando que nossas instituições funcionam, que estão cumprindo rigorosamente o seu dever, o seu papel. E estamos dando exemplo de que somos capazes de colocar o país nos eixos. É muito importante ter essa consciência, ter clareza disso. Toda essa crise que vivenciamos mostra o quanto o seu voto é valioso, o quanto ele pode decidir os rumos do país. É preciso acompanhar atentamente o meio político para escolher bem os seus representantes, porque sem corruptos não há corruptores. Muito obrigada por sua participação, deputada. Obrigada a você, Kátia. O voto é a vacina que pode impedir e nos livrar dessa epidemia de corrupção que infectou o país. Mas agora vamos falar de realizações, porque sem elas o Brasil não avança, ainda mais quando o assunto é infraestrutura. Já está aqui conosco o ministro dos Transportes, Maurício Quintela. Ministro, a sua pasta é vital para o Brasil. Como é que está o seu ministério? Pois é, Kátia, a crise não parou o Ministério dos Transportes. Muito pelo contrário. Estamos dando celeridade a muitas obras. Obras consideradas essenciais para a expansão da economia e de benefícios para a vida das pessoas. Mas antes de falar dessas obras, eu queria ressaltar o acerto que foi de agregarmos as secretarias de Portos e de Aviação Civil ao nosso Ministério. Pela primeira vez, está sendo possível pensar e planejar o setor de transportes de forma conjunta e integrada. Tem muita coisa sendo feita. Corredores de exportação, integração nacional e de melhoria nos centros urbanos. São pavimentações, duplicações, novas rodovias, pontes estratégicas. Nosso programa de concessões tem sido realizado com absoluto sucesso e os prazos rigorosamente cumpridos. Através do diálogo aberto com a iniciativa privada, portos e aeroportos estão recebendo grandes investimentos e sendo revitalizados em todo o país. E como o futuro é logo ali, uma carteira de novos projetos já está formatada e pronta para entrar em execução no tempo certo. A orientação é não parar.
pelo conjunto, pelo trabalho feito até aqui, eu considero que a maior obra do Ministério dos Transportes foi a retomada do caminho do crescimento. Agora é continuar fazendo o Brasil seguir sempre em frente. Ministro, muito obrigada por estar aqui conosco. A nossa próxima convidada faz no PR um trabalho amplo e incansável de proteção à infância. Bem-vinda ao programa, Lauriette. Hoje, na sua visão, qual deve ser a maior preocupação dos governantes? Kátia, a maior preocupação da família brasileira é com a segurança e com a proteção de nossos filhos. Segundo dados da Unesco, o Brasil é o 4º país do mundo que mais mata jovens e adolescentes. A infância nunca foi tão atacada como nos dias de hoje. A cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente no Brasil. E já somos considerados o pior país da América Latina para meninas. Precisamos, com urgência, fazer um grande pacto pela infância em nosso país. Porque colocar a criança em primeiro lugar é colocar o Brasil em primeiro lugar. Obrigada pela participação. E colocar o Brasil em primeiro lugar implica em continuar fazendo reformas. Porque há ainda um pensamento que no Brasil as coisas não têm jeito, que sempre foram assim, que isso vem lá do berço. Que impunidade e injustiça vão continuar atravessando o tempo. Tenho agora a companhia das deputadas Gorete Pereira e Cristiane Yared. Deputada Gorete, deputada Cristiane, faz sentido tanto ceticismo? Não, não faz. Não se pode pensar assim. Até porque estamos vendo muitos poderosos pagando pelos erros. Gente que se julgava dono do Brasil e tratavam o país como um grande negócio. E é o que eu sempre digo, Gorete e Kátia, que o que me motivou, o que me fez entrar para a política foi exatamente a disposição de lutar e fazer com que esta certeza de impunidade deixasse de existir. País que não pune, não educa. Porque ao não punir um malfeitor, você pune milhões de brasileiros honestos. Gente que fica presa num sentimento de impotência, de apatia e de injustiça. E por falar em injustiça, as coisas estão entrando no eixo. A PEC das mulheres é um exemplo. Depois de aprovada, vai garantir uma participação maior da mulher na Câmara dos Deputados. A bancada feminina terá que ter uma reserva de 10%. O Brasil tem que ser daqueles que buscam igualdade e que fazem do seu trabalho o único jeito de crescer, de ter uma vida decente. São esses brasileiros que merecem e serão valorizados. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o momento é de continuar com os avanços que estamos fazendo, porque eles trarão a estabilidade necessária para o país. A hora é de pensar no país, a hora é de persistir. Obrigada, deputada. Obrigada, Kátia. Obrigada, Gorete. Obrigada também, Kátia e Cristiane. E avante, Brasil. A hora é de ter responsabilidade. Responsabilidade é tudo que o momento pede. E temos exemplos para dar. Não é mesmo, Kátia Barcelar? Não é mesmo, Mariane Fagundes? Pois é, Kátia. Eu venho de uma região do Brasil que sempre acreditou, investiu e valorizou o trabalho sério e continuado. E assim, o trabalhador, a trabalhadora do campo, mesmo enfrentando as situações mais adversas, nunca abandonou seus princípios, nunca desistiu de seus planos. E hoje faz parte do mais bem-sucedido setor da economia e o que mais empregos oferece. Esse é o modelo que queremos para todos os brasileiros, dar a essa imensa massa de trabalhadores o direito de trabalhar, de prosperar e viver com dignidade. Isto é possível e você não precisa acreditar em mim, basta acreditar em você. Mais do que nunca é preciso acreditar e ter a nobreza de colocar o país acima de tudo. Acredite na justiça. Acredite que o Congresso fará as reformas. Acredite na coragem e na disposição do Executivo em fazer a travessia. Acredite que as coisas irão se acertar. Boa noite. Atenção, deputada Ayada. Estão querendo incendiar o circo. Não podemos deixar o circo pegar fogo. Vamos pensar no povo. Vamos manter o circo trabalhando. Porque se o circo não estiver firme e forte, funcionando, aí não tem espetáculo. Para o trapezista, pro mágico e pro palhaço, o circo vem sempre em primeiro lugar. Entenderam? Ou quero que eu desenhe? Abestado! O circo não pode pegar fogo!